Oi, gente, bom dia. Nós estamos começando hoje a nossa quinta aula de uma discussão sobre relações de gênero. Nas aulas anteriores, nós conversamos sobre o que é gênero e conversamos também um pouquinho sobre o que não é gênero. Falamos sobre gênero como uma atitude científica e falamos sobre como gênero não é uma ideologia. Então, retomando um pouquinho o conceito, eu gostaria de dizer para vocês que gênero deve ser entendido como um quadro, ou melhor, como um mapa, aquilo que guia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Essa é uma forma bem interessante de compreender gênero como um conceito para entender algumas questões cotidianas. Eu adoro exemplos do cotidiano. E aí eu queria compartilhar algumas coisas com vocês que eu tenho observado no cotidiano nos últimos anos, no dia a dia mesmo, que se referem a como compreender, por exemplo, a pedagogia do feminino e uma pedagogia para o masculino. Então, uma pedagogia para o feminino e uma pedagogia para o masculino. Há algum tempo atrás eu estava no metrô e tinham alguns adolescentes, 3 ou 4 adolescentes conversando e brincando um com o outro, fazendo uma zoeira ali naquele metrô. E eles falavam o tempo todo um pro outro assim: Fulano, e aí me desculpem o palavrão, eu vou comer seu cu. Fulano, eu vou não sei o quê. Fulano, você para de ser gay. Fulano, e era todas as brincadeiras eram desta forma, sexualizadas e de uma demonstração de uma violência, então eles se batiam, se davam leves tapas, batiam nas costas um dos outros, e essa demonstração de violência e de virilidade a partir de argumentos sexuais. Essa é uma forma que a gente fala de se comportar masculino. E nós educamos as nossas crianças para determinados comportamentos masculinos. E nós nos educamos como sociedade, por isso o gênero é algo social, para que alguns comportamentos masculinos e alguns comportamentos ditos como femininos existam, para que as pessoas incorporem esses comportamentos. No caso de meninos, a gente faz isso com o quê? Com as cores azul, com os tons mais escuros, com essas brincadeiras sexualizadas, com um impedimento ou uma briga quando as crianças e adolescentes meninos mostram ou demonstram algum sentimento, alguma fraqueza. Nós falamos cotidianamente uma frase que é vire homem, não chore, menino não chora. Ainda falamos muitas dessas coisas para os nossos meninos. Isso é uma educação para o gênero masculino. Isso é uma forma de dizer qual é o comportamento correto para o masculino e para todas aquelas pessoas que nós estamos enquadrando dentro desse símbolo do masculino, dentro deste local que a gente está chamando simbolicamente do masculino. No lado contrário, nós fazemos diferente para meninas. Nós dizemos que elas podem se expressar, que elas são choronas, que elas devem cuidar de fazer brincadeiras para o cuidado, que elas devem se engajar em atividades que sejam mais emotivas, que sejam mais corporais e não se relacionar de uma forma mais agressiva como nós incentivamos os meninos. Então, em geral, por exemplo, uma frase que eu também já escutei bastante, principalmente no contexto escolar, era de que se você apanhar na escola, se você apanhar na rua, você vai apanhar de novo em casa. Essa era uma frase tipicamente dita para meninos e muito pouco dita para meninas, em que as meninas eram ofertada uma outra forma de educação. Uma educação que seria para o diálogo, que não seria para o engajar no conflito. E também temos uma estética para mulheres. Uma estética que é do cor-de-rosa, do lilás. E isso é algo muito contemporâneo, isso é algo moderno. É importante lembrar que se ao longo da história algumas coisas se transformam, o rosa para meninas e o azul para meninos, por exemplo, também é algo que se transformou ao longo do tempo. Essa é uma construção comercial dos Estados Unidos. Isso não é um dado da natureza que os meninos devem gostar de azul e outras cores neutras, e as meninas de colorido, ou rosa, ou lilás.
Isso foi uma construção nos Estados Unidos de uma loja em que, até aquele momento, na década de 50, as cores para meninos eram vinculados ao rosa e o vermelho, que demonstravam paixão, demonstravam virilidade para o pensamento daquela época. E para meninas, esses tons de azul, de roxo, esses tons mais neutros eram considerados os tons da tranquilidade, os tons femininos. Em algum momento, uma loja decidiu que precisava vender mais cores e começou a estabelecer essa diferença nas roupas para meninos e meninas, incentivando que as meninas usassem rosa, que seria mais vinculado ao amor e à tranquilidade, e os meninos usariam azul. Logo, as próprias cores que hoje nós identificamos tão fortemente com o masculino e o feminino também são construções históricas. Até o começo do século XX, por exemplo, crianças e adolescentes eles não tinham roupas específicas. Crianças usavam vestidos, como vocês podem ver, por exemplo, em alguns batizados, primeira comunhão, usavam roupas indistintas ou roupas muito parecidas com as roupas dos adultos. Então, a própria estética masculina e feminina foi mudando ao longo do tempo nas sociedades ocidentais. E aquilo também que a gente hoje significa como de menino ou de menina também tem uma história. E é interessante conhecer essa história para que a gente não repita sempre os nossos comportamentos e principalmente que a gente não ensine às nossas crianças e adolescentes uma estratégia, uma pedagogia do gênero que seja violenta com as possibilidades e as potencialidades individuais. E aí, quando eu falo individual aqui, o que eu gostaria de dizer para vocês é que no momento em que a gente incentiva, por exemplo, meninos a violência como um traço da sua personalidade, uma forma de vida pública, esses que podem ir para a rua, esses que podem participar da vida pública. E a gente pensa em meninas mais no outro polo, essas que devem ficar em casa, essas que devem ser recatadas, essas que devem fazer algumas ou determinados comportamentos. A gente também não liga muito para as vontades, sentimentos e pensamentos que são individuais. Então, não é uma ode só à individualidade, mas uma tentativa de conversar sobre uma forma um pouco mais justa sobre interesses de todas as pessoas que convivem em sociedade. Então, eu gostaria de lembrar para vocês que gênero deve ser entendido como um quadro, um mapa, esse guia de pensamentos que vai dizer para a gente aquilo que vai ser adequado e aquilo que não vai ser adequado. Mas esse quadro e que esses mapas, assim como as nossas fronteiras, eles podem mudar. Muito obrigada, espero que vocês tenham uma boa semana.